pode conferir aqui no YouTube do O Povo, já tem um vídeo especial trazendo o perfil dele, Walter George. E aí a gente tem uma situação de clara intervenção do governo Lula no INSS, de alguma forma ignorando o posicionamento do ministro da pasta, que é quem de alguma forma administra também o INSS. Você acredita que o governo agiu certo? Uma medida dura que causa certo tipo de desgaste ou constrangimento com Carlos Lupe, mas ao mesmo tempo muito importante como uma espécie de resposta à sociedade, principalmente pelo perfil que foi escolhido, né? Um procurador federal para esse cargo. Não, caso de fato não tenha havido essa conversa prévia com o ministro Carlos Lupe, eu acho que o governo age errado. Se não houve essa conversa, o que está sendo dito é que o Lula ele soube da nomeação depois dela feita, aí como você disse, uma clara intervenção. Se foi dessa forma, eu acho que está errado. Ou você segura, sustenta a posição do Lupe e aí entende ele como ministro, inclusive para decisões nesse porte, quer dizer, o INSS é o principal órgão vinculado ao Ministério. Como é que o ministro é ignorado, né, na hora de indicar a pessoa? Ele, inclusive, com relação ao presidente anterior, a primeira reação dele foi de assumir 100% a responsabilidade, porque tinha indicado aquela pessoa que estava, naquele momento, tinha o afastamento pedido pela justiça e depois foi demitido a mando do presidente Lula. Então, se foi dessa forma, eu acho que está errado e o governo não está lidando com a delicadeza da crise com a perspectiva que, por exemplo, as declarações anteriores, a declaração, eu não concordo com o deputado quando ele diz que está havendo um tratamento diferenciado. Não, eu acho que o governo está dizendo exatamente o que disse, por exemplo, no caso do Juscelino, que era mais grave, concordo com você, ele tinha a ver, de fato, com o envolvimento dele com coisas mal feitas, com destinação de emendas e coisas desse tipo, não tinha a ver com a atuação dele como ministro, mas tinha como figura pública, né? E envolvia recursos públicos. Mas a primeira reação do presidente foi: olha, nessa fase não tem o que fazer. Agora, se ele for tornado réu, se ele for, ele será demitido. E foi o que aconteceu. O governo segurou até o ponto em que foi aceita a denúncia contra ele. Aí não tinha muito o que ver. O Lupe sequer acusado de envolvimento com as coisas, o governo, até agora, só quem falou sobre demissão do ministro foi fora do governo. As vozes do governo têm sido de defesa da permanência. Ontem mesmo, no ato do 1º de maio, ministros que participaram defendendo a manutenção do ministro Carlos Lupe. Agora, ou o governo aceita a permanência dele e na condição de ministro, consulta sobre essas decisões importantes que vão impactar no ministério dele para frente, ou então resolve por outra forma. Quer dizer, esse meio termo, de fato, é que é complicado, porque fragiliza demais o ministro e essa indicação, como eu disse, se for do jeito que foi dito, eu imagino que o presidente Lula tenha pelo menos comunicado ao Lupe antes que havia tomado essa decisão e que iria nomear. Da forma como está noticiado, não diz isso, indica que ele só teria tomado conhecimento depois da nomeação. Mas, enfim, eu acho que o governo tem que organizar melhor essa parte, para dizer assim, olha, ou sustenta a defesa do ministro Lula, a permanência dele, e o reconhece como ministro, ou então, aí se achar que a situação, inclusive já envolvendo essa pesquisa de hoje, está ficando insustentável, que também decida isso com o PDT, porque, inclusive, essa ideia que o deputado diz, não, se demitir o Lupe, está demitindo o PDT, ninguém assume, eu tenho alguma desconfiança de que não será assim. Claro que o governo vai buscar um sucessor do Lula, se houver uma conversa com ele, dentro do próprio PDT e possivelmente dentro da bancada. E eu não sei se apesar de todo o peso que carregaria nesse momento pelo próprio escândalo envolvido, mas é um ministério muito importante, muito influente, e às vésperas do ano eleitoral, né? Então não sei se um deputado, um senador, um parlamentar a essa altura convidado, dentro de um acordo, de uma conversa com o próprio Lula, para poder preservar a própria imagem dele, né, a própria situação, que está muito pressionado, se esses parlamentares, qualquer desses parlamentares convidados, se recusaria exatamente o convite. É isso. Muito